Presidente, um momento, podemos dizer assim, um déficit de 16 bilhões no agronegócio, que é a base da nossa economia, uma pandemia como jamais vista na história nos últimos séculos, uma situação, podemos dizer, o que pode levar, quais as consequências, quais os impactos na saúde e na economia? Eu vou lhe passar o microfone para o senhor falar sobre os impactos que pode gerar essa tragédia. Sem dúvida, o Rio Grande do Sul já perderia muito em arrecadação pelo fato da estiagem no agronegócio, com a seca nos primeiros meses aí de janeiro, fevereiro, com a perda da soja. Era visível a perda e a reclamação de todos os produtores, né? Era sentida em todos os cantos, nunca se viu uma seca tão grande. E depois, a partir de março, tivemos aí a pandemia, né? Inesperada, né? Essa situação. Depois acreditamos que também ela foi mal administrada pelo governo federal, né? Pelas autoridades sanitárias, né? Com muita confusão com a questão do governo federal, com a questão do próprio presidente da República interferindo no Ministério da Saúde, também com a questão estadual demorando para tomar uma atitude mais firme no estado do Rio Grande do Sul. Falta de unificação das decisões de procedimento. De certa forma, até em Porto Alegre, no primeiro momento, tivemos, eu acho que uma correção na postura do prefeito Marquesan em relação à pandemia, mas logo em seguida os empresários tiveram uma força muito grande para ceder às pressões, né? As entidades empresariais. E depois, a partir disso, foi o que se viu. No primeiro momento, no governo do estado, os prefeitos, através das primeiras cidades, Bento Gonçalves, Farroupilha, e agora, a cada momento que se vê novos índices para mudar as bandeiras aplicados pelo governo do estado, ninguém quer aceitar os estudos técnicos produzidos pelo governo do estado. Então, eu acho que também o governo do estado não está sendo firme nas suas decisões. O governo apresentou um estudo, mas que não está conseguindo convencer os prefeitos e as autoridades sanitárias da efetiva medida. E também eu acho que a sociedade, com a confusão de que o prefeito não respeita, o governador não tem bem certeza do seu projeto, e o próprio presidente da República, ele achava que era uma gripezinha, a sociedade, por consequência, termina não respeitando as medidas sanitárias que deveria se respeitar, porque a pandemia é uma questão muito grave que nós temos aí pela frente ainda. Gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho que os técnicos tributários têm feito no estado do Rio Grande do Sul, até arriscando as suas próprias vidas no momento para trazer impostos para que o governo do estado mantenha a educação, a saúde, o transporte em condições de qualidade de prestação de serviço para a sociedade gaúcha. Os técnicos tributários são os únicos servidores da Secretaria da Fazenda que estão trabalhando de forma presencial nos postos fiscais e nas turmas volantes. Somente um fim de semana, um sábado, mais de 10 carretas de arroz passaram sem documento fiscal no posto fiscal e foram interceptadas no posto fiscal de Torres. Imagina durante 90 dias da pandemia. Em outros postos fiscais ocorre a mesma situação. No posto fiscal de Vacaria, onde a produção na região é de feijão, os produtores também se queixam que a concorrência termina sendo desleal, porque muitos estados terminam vendendo
né, para outros centros do país, por preços muito menores do que o produto do Rio Grande do Sul, né? A questão dos produtos que não chegam na mesa do trabalhador. E o tributo vai embora. E o tributo vai embora. Então, isso também é culpa de uma falta de planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, da própria Secretaria da Fazenda, né? De que é preciso nomear mais técnicos, equipar os postos fiscais. Há muitos anos a FOSEF defende isso. E hoje nós vimos que quando não se pode trabalhar em todos os setores e a Secretaria da Fazenda está quase que 80% em home office, os postos fiscais servem de subsídio de dados para que o Estado possa arrecadar. Por que as notas fiscais eletrônicas foram reduzidas significativamente durante esse período? Porque os postos fiscais, trabalhando em regime precário, né, não têm condições de trabalhar também, porque correm um risco enorme, porque atendem caminhoneiros de todas as regiões do país, né, talvez com motoristas com sintomas de desarmados, né? E também com Covid-19, talvez, quem sabe, né, que não são feitos testes, e o servidor se expõe a esse risco, né? Presidente, eu tenho acompanhado vários seminários e vocês trazem seguidamente exemplos do Ceará, como recuperou a economia, como recuperou o tributo. Que belo exemplo que eles dão para o Brasil, né? Sem dúvida. O Ceará tem um sistema de postos fiscais que é modelo para todo o país, né? Com scanners, com visualizações, com número de servidores, com outro tipo de projeto, e eu acho que também no mesmo momento que é verificada a irregularidade, ela é passada para uma equipe de auditoria também, em tempo real, que é verificada também automaticamente na empresa. Porque não é somente aquele caminhão, aquele veículo que está transportando aquela carga que está errada. Quando geralmente o trânsito de mercadorias, os postos fiscais verificam uma irregularidade, certamente algumas empresas estão fazendo essa irregularidade em todos os níveis e para todos os locais do estado do Rio Grande do Sul, e para todos, é um efeito cascata e para todo o Brasil. Então eu acho que o Rio Grande do Sul tem que investir nos postos fiscais. O estado do Rio Grande do Sul também, já essa questão foi levado ao governador, e nós esperamos que, aí fechando 2 anos, que seja uma atitude que seja tomada nos próximos meses, que realmente essa fiscalização ostensiva venha ao auxílio da auditoria fiscal, para que ela traga um subsídio enorme para que o Rio Grande do Sul recupere essa perda de arrecadação desses meses de seca, de estiagem, e também da pandemia, que causou um prejuízo que, mesmo com a transferência de recursos da União, não serão suficientes para recuperar a economia do Rio Grande. Bom, os impactos em relação a vários setores, como do agronegócio, do crédito, da educação, do transporte, da saúde, e principalmente também para que o governo honre os seus compromissos com o colaborador público também. Existe as pessoas estão falando que pode chegar a folha a um atraso de 2 a 3 meses, que também seria um grande problema para a prestação de serviço para os gaúchos. Não é isso, presidente? Sem dúvida. Acreditamos que o servidor público não tem mais o que fôlego para dar sacrifício. Imagina que nós passamos por
50 meses de atrasos salariais, né? Passamos por uma reforma previdenciária de que até os colegas aposentados pagaram muito mais previdência do que pagavam anteriormente, então estão colaborando muito com o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, com a lei aprovada no Congresso Nacional, o congelamento dos salários, que não é só o congelamento dos salários, para quem ainda não se ateve a ler totalmente a legislação, e às vezes alguns presidentes de entidades de empresarial faz essa leitura, somente o congelamento de salário é pouco. Não. A partir dali está congelada as vantagens temporais, as licença-prêmios, simplesmente deixa de contar esse tempo de 1 ano e meio, como se não existisse. A partir de maio de 2020 até dezembro de 2021, não existe esse tempo que está correndo. O servidor está sendo prejudicado ao máximo, porque todas essas vantagens que ele adquiriria nesse meio tempo não terá nenhum benefício. Então, ele terá muitos prejuízos com isso. Pessoas que iriam se aposentar daqui 2 meses, esperavam por uma vantagem, essa vantagem não virá. Terminou. Então, esse sacrifício é muito grande do servidor público, além de que ele é o linha de frente nessas situações. É ele que está buscando arrecadação, é o enfermeiro, é o médico, é o profissional da saúde que está buscando, da segurança. Com o desemprego, aumentarão o número de alunos da rede pública, estadual, também em relação aos professores, né? Então, todas essas situações é preciso olhar com carinho. Vai impactar em todas as áreas. Então, se nós fizermos esse arroxo ainda cada vez maior dos servidores públicos, e aí, além do mais, as entidades empresariais que criticam muito os servidores públicos, quem comprará das lojas, dos supermercados, quem consumirá? Então, eu acho que cada vez circulará menos recurso, menos dinheiro. Isso aí não seria bom para a economia de forma nenhuma, né? Então, nós não acreditamos. Também movimenta a economia. Não tem poupança, ele consome. Muitas vezes nós vimos entidades empresariais subirem ao Palácio Piratini e pedirem que o governador pagasse o 13º para girar a economia no final do ano. E agora, em alguns segmentos, alguns presidentes de entidades, nós vimos certamente num sentido contrário, talvez com medo de que o governador venha mexer nos seus incentivos fiscais, mexer nas suas benesses, então queira que retire dos servidores para não tirar seus benefícios. Isso não é correto. Eu acho que o momento é de todos pagarem, mas todos, inclusive aqueles que sugam o governo do Estado de uma forma legal, aqueles que fazem leis, que os beneficiam dos incentivos fiscais legais, mas que nesse momento é preciso revisá-los. E isso terá que ser feito numa reforma tributária estadual, numa reforma tributária federal, mas eu acho que teremos que discutir isso. Eu acho que o incentivo fiscal, para quem realmente merece, para quem garante o emprego, mas não benefício fiscal que nem tivemos aqui no Estado para garantir 5 empregos numa empresa aí né? É um absurdo, tem algumas coisas aí. Presidente, o senhor como líder, aqui como presidente da AFOCEF, que é o Sindicato dos Técnicos Tributários, os gaúchos, a sociedade gaúcha depende muito do trabalho, da qualidade do trabalho do servidor público, principalmente do técnico tributário, que é onde ele vai buscar o tributo para devolver em forma de serviço para a sociedade. Uma mensagem para os gaúchos, o senhor como líder dessa classe.
primeiro lugar, agradecer ao programa Network e dizer a todos os gaúchos que os técnicos tributários e a Secretaria da Fazenda, de uma forma geral, sempre esteve ao lado da sociedade e certamente mais uma crise que estamos vivendo, mas vamos superá-la. Com união, com esforço da Secretaria da Fazenda, com todas as carreiras que compõem a Secretaria da Fazenda, mas e também com a compreensão da sociedade de que a Secretaria da Fazenda exerce um papel muitas vezes antipático no sentido de buscar o cumprimento do imposto, mas aquilo é o que traz a tranquilidade para que tenhamos segurança, tenhamos saúde, tenhamos educação. Então, não é a punição do Estado em relação ao contribuinte, é simplesmente fazer com que o Estado possa chegar àqueles mais humildes, àqueles que representam a sociedade e que precisam mais da mão do Estado, aqueles mais pobres, aqueles que estão atrás do auxílio emergencial, que são 64 milhões em todo o país e que são muitos no Rio Grande do Sul. E que a Secretaria da Fazenda, com certeza, dará a volta por cima, apesar de todas as dificuldades que tem, apesar de algumas críticas que fizemos internamente, mas nós vamos lutar juntos para que o Estado saia dessa crise e que o Rio Grande do Sul e o país faça com que a pandemia vá passar.